Vou deixar só mais um aqui. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Não para. Cara, olha só, qual que é o objetivo disso aqui? Eu preciso fazer isso aqui. Eu tive a ideia de fazer meio que da minha cabeça mesmo. Eu quis fazer. Mas chegou num ponto que eu não tinha mais como não fazer, porque a coisa fugiu do controle, tá? Qual que é a questão? A questão é um vídeo que acabou viralizando e chegou, né, furou a bolha, né? Bateu em outros lugares onde as pessoas não conhecem o meu perfil, não sabem o que eu trato, do que eu falo, do que eu, né, fazem absolutamente nenhuma noção de quem sou eu, do que eu estou falando aqui, do que eu estou pregando, enfim. E aí o que aconteceu é que a coisa saiu do controle, né? Que o vídeo ele é basicamente uma mulher pedindo um conselho para um cara num programa de auditório. Eu nem sei quem é o cara, nem sei quem é a mulher, nem sei quem é ninguém ali. Mas eu dei esse exemplo desse vídeo, para uma mãe que me pediu um conselho aqui na caixinha de perguntas, né? O conselho que ela me pediu foi o seguinte, falou, olha, eu tenho um filho de 6 anos, né? A história começou aí. Eu tenho um filho de 6 anos e eu queria muito desenvolver a masculinidade dele. Como é que eu faço isso da melhor forma, né? Esse foi o pedido de uma mãe. Chegou até mim, né? Que me segue aqui. E aí eu fiz uma sequência falando de como eu acho que seria uma forma legal dela conduzir isso, né? E lá no final dessa sequência de stories, inclusive está aqui no perfil, no destaque, chama masculinidade, uma sequência de stories. No final estava o vídeo, só que o vídeo está em inglês. Eu falei assim, ó, se alguém tiver dificuldade de entender o inglês, me fala que eu pego e faço uma legenda desse vídeo. É um procedimento relativamente simples, né? Você pegar, botar lá no programa e ele faz uma legenda automática em inglês e eu vou, digito, né? Deleto a legenda em inglês e aí eu coloco lá em português. Foi isso que eu fiz, né? Eu nem editei o vídeo, eu nem tirei a legenda. Ele continua legendado em inglês. Eu coloquei embaixo a legenda em português, traduzindo mais ou menos, né, o sentido de cada coisa que a mulher estava falando ali. E aí eu postei no feed. Falei assim, bom, tá lá para quem quiser entender o que o vídeo está falando, porque é um vídeo muito importante. Para quem quiser entender, tá lá. E é isso, né? E ficou. E aí deu 2, 3 dias, esse vídeo foi longe, né? E aí o que está acontecendo é um monte de gente descontrolada que apareceu aqui, concluindo um monte de coisa que não faz o menor sentido, que não está dizendo no vídeo, que eu não defendo, coisa que eu não concordo. Então, coisas que estão me imputando algum tipo de preconceito, algum tipo de... enfim, coisas que estão só na cabeça dessas pessoas e que estão me acusando de fazer. Na verdade, esse tipo de comportamento ele não é incomum nas pessoas que são imaturas, né? Porque eu falo disso aqui o tempo todo, tem podcast sobre isso, tem vídeo sobre isso, tem live sobre isso, tem um monte de coisa sobre isso, falando sobre a questão da realidade objetiva, né? Como olhar para a realidade e entender a realidade. Eu estou aqui mostrando um vídeo de um caso específico de uma moça que estava num programa de auditório fazendo uma pergunta, tentando ser uma esposa melhor, né? Inclusive ela assume no começo do vídeo que o marido dela é um bom marido, né? Meu marido é legal e tal, mas ele tem esse problema e eu gostaria de saber como é que a gente faz para resolver isso. Tanto que, se você for reparar no vídeo, em determinado momento, enquanto ela está falando, ou seja, ela está verbalizando aquilo que está na cabeça dela, ela percebe que ela está sendo um pouco injusta, talvez. Porque provavelmente o marido dela não é um merda, como estão falando aqui nos comentários, né? Porque homem é tudo merda, que não sei o que. Provavelmente, isso aqui eu estou fazendo uma inferência, tá? Eu não estou afirmando, eu não sei quem é o marido dessa moça. Eu estou fazendo uma inferência que ele não é essa merda toda que estão concluindo, porque ela meio que dá conta do que ela está falando e ela meio que dá um passinho para trás, assim, não é que eu estou querendo ser injusta com ele.
né? Se ele mereceu esse tipo de consideração, eu imagino que ele não seja o tipo, né, de macho escroto, tóxico que se fala por aí. Ele provavelmente tem os defeitos dele e ele tem algumas dificuldades, né? Assim como ela deve ter os defeitos dela, deve ter algumas dificuldades, mas não é o cara que está ali pedindo um conselho. É ela, é uma situação concreta. Ela está ali pedindo um conselho. E aí o cara fala, né? Provavelmente um especialista, não conheço o cara também. Ele fala algumas coisas. E essas coisas tirou o pessoal do eixo, né? E é esse o ponto, né? Então eu acho que eu preciso vir aqui para comentar algumas coisas, porque não dá mais para comentar aqui nos comentários. Não tem como mais. É impossível. Se você parar para vir aqui, ó, são 234 comentários. Muitos deles são meus, né? Respondendo e tal. Eu respondi pra cacete aqui. Só que o que acontece? Pelo celular, o Instagram ele não facilita muito essa conversa, porque ele bota lá, por exemplo, fulano comentou, aí tá lá a frase que fulano comentou. Na hora que eu clico naquele comentário, ele não vai para aquela conversa já. Tem um monte de gente ali que eu já respondi 3, 4 vezes, e eu gostaria de olhar de novo a conversa, o que foi conversado ali, porque eu não vou lembrar o que eu falei com cada pessoa, tem muita gente ali. E eu gostaria de continuar essa conversa. Só que ele não me manda direto para aquele comentário, para aquela conversa. Eu preciso abrir o vídeo, clicar nos comentários e ir procurando a pessoa um por uma para achar a conversa. Não dá, infelizmente não tem como eu fazer isso. Então eu vim aqui fazer essa live para deixar condensado aqui nesse vídeo, né, explicando, né? Porque como eu disse no story, aqui né, a gente está num país subdesenvolvido, com um QI próximo de um chimpanzé, né? Que isso também não é nada da minha cabeça, só você digitar no Google QI médio do brasileiro, QI médio do chimpanzé. Você vai ver que é mais ou menos isso. E aí o que você vai descobrir é que é mais ou menos parecido, né? Isso não me agrada em nada, né? Dificulta o trabalho de qualquer pessoa que queira produzir conteúdo, porque você tem que ficar defendendo o que você diz, você tem que desdefender tudo o que você não disse. Né? É engraçado isso. Eu passo, tipo, 1 minuto falando o que eu acho e outros 47 minutos desfalando coisas que eu não acho e que eu não disse, mas que o pessoal entendeu daquele jeito. Né? Então, isso não é exclusividade minha. Isso é assim, eu vejo isso. Eu vejo os comentários de perfis grandes, eu vejo comentários de vídeos no YouTube, de perfis do Instagram. Eu vejo isso. As pessoas são completamente idiotas, né? Na hora de ler um texto simples e entender aquilo. Então eu queria fazer o seguinte, vou dar um pouco, né, dar uma resumida aqui, como eu vejo essa questão pelo lado antropológico da coisa, né? Teve até uma que falou assim, esse aí não é formado na área, né? Esse aí não é formado na área, só fica falando coisa aí, não é antropólogo, não é psicólogo, não é nada, só fica falando coisa. Tá bom, eu tô falando aqui de paternidade, eu tô falando aqui de comportamentos de homens dentro do seio da família, ou seja, casamento e filhos, basicamente isso. E aí, para ser pai, para ser marido, então eu preciso ter um diploma, aparentemente, né? Eu não posso simplesmente concluir coisas baseado em textos e livros e histórias que estão escritas, sei lá, 3.000 anos já. Não é como se eu pudesse fazer isso. Eu não posso pegar... Porra do negócio aqui. Eu não posso pegar o caralho de um livro, né? Fundamentos da Antropologia. Não, eu não posso pegar esse livro e ler ele e entender o que está escrito e falar o que está escrito no livro, né? Simplificar para idiota, né? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que... eu não posso pegar, por exemplo, um livro de um psicólogo junguiano falando basicamente sobre a psique masculina. Eu não posso pegar esse livro e entender e simplificar para idiota, né? Eu não posso fazer isso. Eu preciso de um diploma para ser um pai e para ser um marido, né? Aparentemente é isso que o pessoal tá achando, né? Então, deixa eu falar mais ou menos o que eu defendo aqui, tá? E também eu não tirei do cu, né? Igual o pessoal às vezes acha que... Porque é assim, né? É um apelo à ignorância. Tudo que eu não sei, tudo que eu não conheço, tudo que eu não sei de onde vem,
só pode ser mentira, né? Afinal de contas, eu não sei, eu não conheço. Se o centro do universo sou eu e eu não tenho acesso a esse conhecimento, eu não sei do que você está falando, portanto tem que ser mentira, entendeu? É basicamente isso. Então deixa eu falar mais ou menos aqui qual é a linha que está por trás, inclusive do comentário desse rapaz do vídeo. Tá? Isso tem uma linha aqui que é elaborada por trás disso, é porque ele ali tinha... Provavelmente ele tinha que responder mais pessoas, um programa de auditório, com tempo marcado e tal. Então ele tinha que resumir, né? E ele resumiu muito bem. É uma capacidade de resumo que poucas pessoas que eu conheço teriam, né? Porque existe toda uma ciência por trás do relacionamento entre homem e mulher. Ele conseguiu resolver a dúvida da menina, destrinchar, tanto que conforme ele vai falando, ela vai fazendo assim, ó. Não sei se vocês repararam isso, cara. Ele vai falando, ela vai fazendo assim, ó. Tipo assim, é um negócio que ela nunca tinha ouvido falar. Então, obviamente, ele está falando de coisas que são importantes ali para ela que ela não sabe. Mas você olha para aquilo e fala assim, é mentira. Por quê? Porque tem um cara aqui que eu me relacionei, que é um merda, portanto isso aí só pode ser mentira mesmo, entendeu? Então é basicamente essa a ideia. Deixa eu dizer, inclusive a fonte de onde eu vou tirar isso tudo, existe um instituto que é do Luiz Gonzaga de Carvalho, que chama ICLS, né? Eu não sei o que quer dizer a sigla, eu sou aluno do ICLS. Lá dentro tem uma aula do Gugu, né? O apelido dele. Tem uma aula do Gugu sobre matrimônio. São 2 aulas, na verdade. São 2 aulas de 2h30, mais ou menos. E aí, o que eu vou falar aqui é o resumo do resumo do resumo, tá? E vocês podem assinar o ICLS e assistir a aula, se vocês quiserem. Eu não estou ganhando nada com isso. Eu não sou comissionado do ICLS. Eu só acho que é um conteúdo muito profundo, muito interessante, que ajudaria qualquer pessoa que se dispusesse a entender alguma coisa, né? Eu vou falar mais ou menos aqui qual é a ideia por trás disso, e aí depois eu vou ler alguns comentários aqui e vou comentar em cima, afinal de contas, igual eu falei, não dá mais para ir um por um, não tem como, né? É impossível ali. Porque a coisa fugiu do controle, né? E aí o pessoal fica respondendo e respondendo a resposta. Aí tem algumas pessoas também que, obviamente, entenderam do que se trata, né? E estão defendendo o ponto de vista e tal. Mas a ideia é o seguinte: quando você tem biologicamente uma mulher e biologicamente um homem, a média, o padrão, é que a mulher amadureça um pouco mais rápido. Né? Isso aí eu acho que é ponto garantido. Né? Eu acho que ninguém questiona isso. Né? Existe um amadurecimento muito mais rápido da mulher do que do homem. Amadurecimento no sentido da puberdade. A puberdade para a mulher costuma chegar um pouco antes. E existe umas teorias de conspiração, de que nós estamos sendo inundados com hormônios femininos e, portanto, as mulheres estão sendo mais precoces ainda e os homens estão sendo ainda mais tardios, né? Que está aumentando esse gap. Mas eu não vou nem entrar nisso aqui, tá? Vamos partir do pressuposto de que é naturalmente isso e é basicamente isso mesmo. Mulheres amadurecem um pouco mais rápido do que homens. O que acontece, então? Acontece, isso qualquer pessoa que frequentou uma escola consegue perceber isso. Acontece que a mulher, ela tende a se relacionar, a ser amiga, a ser, né, tá próximo de homens um pouco mais velhos. Porque para igualar esse gap de maturidade, né? Você deve lembrar que na sua escola as menininhas todas costumavam ter mais afinidade, mais afeição pelos meninos das séries mais acima, né? Isso eu acho que é também um ponto normal que a gente consegue concluir, certo? E os homens não, os homens demoram um pouco mais e tal. Só que a programação básica da mulher, ela vem do meio, ela vem de se relacionar com o meio, ela se insere no meio, e é uma necessidade muito maior da mulher de se inserir no meio do que do homem. Quando a gente estava lá no meio da selva, caçando e tal, que os homens iam para caçar os bichos, né? E as mulheres ficavam na tribo fazendo as coisas lá que tinham que fazer, socialmente falando, as mulheres passaram a ter mais facilidade de se relacionar, até porque se você estava ali o dia inteiro, se você não se relaciona com as pessoas em volta, você pode ser jogada de lado, socialmente excluída. E, portanto, você adquire um certo jogo de cintura para sobreviver naquele ambiente. Para o homem isso não é necessário, porque se você for
objetivamente forte e inteligente, você consegue matar um búfalo e trazer a comida para casa. Então você não precisa de muitas habilidades sociais, o que você precisa é focar no que você precisa fazer, ficar calado, né, fazer silêncio porque você está caçando. E você começa a tagarelar o tempo todo, os bichos vêm, te atacam e te comem. Então o que você precisa fazer é ficar o mais quieto possível, focar no objetivo que você tem para fazer e executar aquilo direito. Porque se você não fizer isso, a sua família e as outras famílias morrem de fome. É basicamente isso, né? E é óbvio, né? Conforme a gente foi evoluindo, a coisa foi se especializando nisso, né? O homem em ser um pouco mais objetivo, um pouco mais prático e um pouco mais calado, né? De uma forma, no sentido mais amplo da coisa. E a mulher não, a mulher ela tem habilidades sociais muito melhores, mais bem desenvolvidas por conta da necessidade. O que acontece na adolescência numa escola, por exemplo? Quais são os impactos disso? As meninas, elas têm uma facilidade de se relacionar com outras pessoas. E, naturalmente, elas vão se enfiar em grupos onde os homens são mais velhos. Isso automaticamente leva a um problema. O problema de que o mundo onde ela convive ele passa a ser muito perigoso para ela. Porque homens mais velhos são, né? Os homens da mesma idade dela já são mais fisicamente mais fortes que ela, portanto conseguiriam subjugá-la se eles quisessem. Isso nós estamos falando de um cenário de natureza, tá? Só que ela se enfiou num ambiente onde os homens são maiores e mais velhos ainda. Então o perigo para ela está sempre iminente. Dá para entender isso ou eu estou falando alguma besteira aqui? E para os homens não, a gente não precisa exatamente se meter em muito joguinho social, porque pra gente, cara, eu preciso ir lá, porra, se eu quero ser um jogador de basquete, se eu quero ser alguma coisa voltada para a parte física, eu preciso baixar minha cabeça e treinar. Se eu quero ficar forte, eu levanto peso. Se eu quero entrar para o time de futebol, eu preciso treinar futebol. Socialmente falando, a gente ganha muito mais, né, status social se a gente é bom fisicamente em algum esporte, em alguma coisa. Se a gente é grande, se a gente é forte, se a gente consegue dominar o macho dominante daquela escola, o macho dominante daquela turma. E as coisas vão se construindo dessa forma. Eu vou chegar na questão do vídeo, tá? Eu tô só construindo um cenário aqui para o pessoal entender o que eu tô falando. Porque senão a coisa fica sem contexto. Então, o que acontece, né, na formação antropológica e psíquica de uma menina, né, média? Né? Então, falar, mas no meu caso não foi assim. É, menina, é, filha, mas não é... Tô falando do seu caso, tô falando do geral, da coisa como um todo, né? A gente precisa construir um cenário geral para a gente conseguir falar disso. Não adianta eu querer pegar o caso concreto de cada pessoa. Estou falando de uma estimativa geral. O que acontece é que o mundo feminino, por todas essas coisas que eu estou falando, ele tem muito mais perigos do que para o mundo masculino, né? Tem pessoas maiores, tem pessoas mais, né, maiores fisicamente, tem outras mulheres que podem excluí-la socialmente, então ela vai virar um pária. Então existe uma certa quantidade de perigos muito maior para a mulher do que para o homem num ambiente social normal, mesmo civilizado, né? Então, qual que é? Se eu estiver indo rápido aqui, vocês me falam, tá? Porque eu estou tentando chegar no ponto do vídeo aqui. Então, qual que é a estimativa que uma mulher tem do mundo à sua volta? E só para explicar o que é essa estimativa, tá? Essa estimativa ela não é algo exatamente consciente. A estimativa ela é uma coisa que está entre a consciência e a inconsciência. É como se fosse um sexto sentido. Isso os bichos também têm, a gente tem. Não sei se vocês têm gato, cachorro, algum bicho em casa. O gato, quando ele vai pular de um lugar para o outro, ele não está raciocinando exatamente no sentido racional que a gente usa para, sei lá, para entender um conteúdo, para entender um texto. Ele está raciocinando de um jeito um pouco diferente. Ele tem que ter o conhecimento do corpo dele. Assim, ó, a minha perna aqui, o meu corpo, ele tem a capacidade de fazer esse salto aqui. Né? Essa distância, eu sei a força que eu tenho na perna, eu sei a distância que tem aqui. Portanto, se eu tiver uma estimativa de que eu consigo pular, eu vou lá e pulo. Senão, eu não vou pular, porque senão eu vou cair lá embaixo. É isso que a gente chama de estimativa. Não é algo consciente. Eu vou pensar no que eu estou fazendo. É uma coisa consciente. Assim como você, quando está na chuva lá e tem uma enxurrada passando, você sabe se você consegue pular a enxurrada,
né, para chegar numa calçada ou não. E aí, se você não consegue, você dá a volta. Isso não é racional, explicitamente racional. E também não é inconsciente totalmente. É uma coisa que está ali no meio. É como se fosse um sexto sentido. Essa estimativa, ela é usada tanto por homens quanto mulheres para andar pelo mundo, para entender como é que o mundo funciona. Então, na estimativa da mulher, o mundo é um lugar perigoso. Entende? Na estimativa da mulher, o mundo é um lugar mais perigoso do que para o homem. Porque o homem, ele não sente a necessidade de ser muito validado por outras pessoas. Agora, hoje em dia tá, né? Hoje em dia a coisa degringolou, mas não é antropologicamente natural para um homem ter que ficar pedindo autorização, ou pedindo fazendo joguinho social para conseguir as coisas. Ah, cara, eu tô afim de abrir minha empresa, eu tô afim de montar alguma coisa, eu tô afim de aprender a velejar, tô afim de aprender não sei o quê. Ele vai e faz, se alguém encher o saco dele, vai se fuder, eu não tô te pedindo autorização, vou fazer com o meu dinheiro e eu vou fazer. Para mulher não é tanto assim, porque existe um monte de perigos, né, naturalmente. Então, o que acontece? O que uma mulher, dentro dessa estimativa, busca num homem? Quando a gente se junta num matrimônio, o que estimativamente uma mulher está buscando? Ela está buscando alguém que consiga, primeiro, protegê-la e alguém que consiga resolver problemas. Entende? O que o homem está buscando numa estimativa na hora de buscar uma esposa? Ele não está buscando alguém para resolver problema para ele. Na verdade, é o contrário, né? Agora ele tem que resolver os dele e ele tem que resolver os da esposa, né? Em tese. Os problemas existenciais e todas aquelas coisas, né? Então, na verdade, ele não tem essa, não deveria ter, né? Essa coisa de ficar buscando alguém para dividir o fardo da vida e tudo mais. Ele tem que buscar uma pessoa que seja relativamente agradável e que seja relativamente embelezador do ambiente onde ele está. Por quê? A gana da conquista, de estar voltado para fora, de buscar o desafio, de enfrentar as coisas objetivamente, ele já tem. O que um homem precisa na hora dele conseguir fazer isso melhor? Ele precisa de um suporte em casa. Uma coisa harmonizante. Deu para entender isso? Ou foi um salto muito grande? O homem vai buscar um suporte harmonizante para que ele consiga, de uma certa forma, reunir forças dentro de casa para ter um ambiente seguro, para que ele fale assim, beleza, agora eu estou, tenho algum tipo de encorajamento aqui, de alguma forma, encorajamento no sentido de, cara, existe alguém para quem eu posso ir buscar isso lá fora. Existe um sentido. E aí ele vai. E para a mulher é o contrário. Ele falou, não, o mundo é teoricamente muito mais perigoso para mim, então eu preciso de alguém que enfrente certos perigos e que valide certas coisas, porque assim eu me sinto seguro. Quando essa moça fala assim, meu marido não me ouve, eu tenho que ficar pedindo tudo para ele, eu tenho que ficar falando tudo para ele, senão ele não faz nada. Não é que ele não faz nada, ele faz, mas ele não faz o que ela quer. Porque na cabeça dele, na estimativa dele, a função dele é outra. A função dele, na estimativa dele, é brigar lá fora. Não é razoável, né? Estou falando numa questão antropológica, de novo, tá? Não é razoável que eu gaste energia com coisas que são periféricas. Porque eu tenho um leão para matar lá fora. Então é óbvio, quando você tem coisas periféricas e pequenas, em tese, né, dentro de casa, e que são coisas que não representam nenhum perigo para você. São coisas que, cara, sei lá, meu tênis está fora do lugar. Foda-se. O que eu preciso fazer? Eu preciso acordar, levantar, correndo, trabalhar, porque se eu não chegar na hora, eu sou mandado embora. E aí eu não ganho dinheiro. Se o tênis está no meio da sala, que diferença isso faz? Para a mulher é outra coisa. Para a mulher, cara,
Por que esse filho da puta não consegue botar o tênis no lugar se eu falo com ele todo dia? É porque às vezes o cara tá tão preocupado com outras coisas que aquilo ali passa batido. É natural. Então a gente consegue ver que homens e mulheres são bichos completamente opostos no que quer dizer, no sentido de o que eles estão buscando no matrimônio. Completamente opostos. E que naturalmente vão buscar coisas muito distintas. Portanto, e aí que vem a sacada que o cara fala isso com ela no vídeo, né? E que eu tenho certeza, pela lucidez ali da fala do cara, ele falaria o contrário com um cara que estivesse falando da esposa. Ele fala assim, olha, basicamente é o seguinte, você tem as coisas que você valoriza e talvez você consiga facilitar a vida do seu marido se você fizer X. Porque ele vai entender melhor aquilo que você quer. E o oposto também. Se a mulher fala assim, se o marido fala assim, cara, minha esposa vive me enchendo a porra do saco por causa de um tênis largado na sala. Eu não sei o que eu faço. Eu faço tudo pra ela. Eu trabalho pra caramba. Eu boto comida em casa. Eu consigo fazer as coisas. Eu pago a escola dos meninos. Eu levo pra não sei aonde. Os meninos passeiam. Os meninos tiram férias, vão pra não sei aonde. A gente tem uma casa legal. A gente tem uma vida bacana. Eu não sei por que diabos essa mulher fica me enchendo o saco porque tem uma porra de um tênis na sala. E aí ele teria que falar, né? Se o cara, né, dando um conselho honesto, ele teria que falar assim, cara, mas presta atenção. A sua esposa tem uma necessidade diferente da sua e que, portanto, aquele tênis na sala vai incomodá-la muito. Então custa você pegar a porra do tênis e botar no lugar certo. Aí o cara fala, beleza. Então o cara ia falar assim, cara, você se casou com uma mulher. Não adianta você querer que a sua esposa olhe pro tênis na sala e veja o tênis da sala do mesmo jeito que você. Você vê de um jeito, ela vê de outro. Portanto, não custa nada pegar o tênis e guardar. Fazer o que ela está pedindo. Então, a ideia de um matrimônio, e aí vem todo o meu ponto, né? A ideia do matrimônio, esse perfil inteiro aqui, do podcast e tudo que eu faço aqui, inclusive o podcast de ontem. Ontem eu gravei um podcast sobre amor. Sobre amor. Falando de como demonstrar amor para sua esposa. Como demonstrar amor para seu filho. Também baseado na porra do livro de antropologia que está aqui. Que, em tese, eu preciso ter um diploma para falar isso, né? São 3 formas que você pode fazer para demonstrar amor para a pessoa que você ama. Mas alguém viu isso? Não. Né? A histeria chega num ponto tal que é só despejar aqui nos comentários um monte de merda. Inclusive eu deixei um comentário fixado aqui falando o seguinte, ó, as pessoas que discordaram do vídeo não estão contextualizando as coisas. Isso tá no comentário fixado. Ele tá falando aqui que pra gente tentar conviver melhor é inevitável focar no básico. Não, e foi essa a intenção do rapaz, porque a moça estava mais preocupada com o que ela gostaria que o marido fosse do que entender o que ele realmente é. O que ele é? Ele é um homem. E se o marido tivesse ali, teria tentado falar com ele, falou, olha, você se casou com uma mulher. Portanto, para de tentar enxergar o mundo só pelo seu prisma, porque o prisma dela é diferente do seu. É só isso. Não tem, cara, não tem... É porque assim, ó, uma vez que a gente tem bichos muito diferentes, é como se você pegasse, cara, um casamento, um homem e uma mulher que já tem não só uma bagagem biológica completamente diferente, mas também são criadas em famílias diferentes, com costumes diferentes. Então a coisa vai ficando cada vez mais diferente, né? Mais diferenciada. Quando você bota esses dois dentro da mesma casa para conviver, é quase como se você estivesse pegando 2 bichos, né? Um da savana africana, o outro da floresta amazônica, bota dentro de uma jaula e deixa para eles se entenderem. É quase que a mesma dificuldade. É difícil, cara. É bem difícil. E exige esforço. O esforço, obviamente, dos dois. Porque a choramingação toda aqui
tá sendo porque assim, ai, mas vocês também ficam defendendo o homem. Vocês ficam falando só que a mulher tem que se adaptar a tudo, que coisa ridícula. É sempre a gente que tem que se adaptar. Nhenhenhê. Não, cara, é porque esse caso específico foi esse do vídeo. Mas ninguém tá falando. O texto aqui, que eu coloquei no post, e a origem desse post, que foi uma mãe me perguntando sobre masculinidade, falava sobre isso. É só isso. Ninguém precisa ficar histérico com isso, não. Tá? Ninguém tá falando aqui que homens são superiores e que as mulheres que se fodam para se adaptar a gente. Não, cara. Não é isso. Literalmente é o oposto disso. Então, dito isso, né, essa primeira meia hora aqui de explicação de onde que eu tirei toda essa história e por que isso foi culminar no vídeo, né, eu queria ler alguns comentários aqui, não vai dar para ler todos, porque é muita coisa, e também a maioria deles vai se repetindo, né, porque o povo também não tem a coragem de ler assim o que já escreveram, né, só abre ali e sai escrevendo e foda-se. Eu deixei alguns outros comentários fixados aqui, mas eu acho que no computador não está aparecendo. Eu botei isso pelo celular, né, pelo aplicativo. Inclusive tem um monte de mulher aqui, que aí você vai ver o perfil, são mulheres que são casadas, são mulheres que são cristãs, no geral, né? Pessoas que entendem que existe um pecado original em todo mundo e que a ideia é que cada um tente fazer o seu melhor. A ideia de um cristão é essa, né? Você vê que os perfis das mulheres que chegam desse jeito, né, com essa cosmovisão, geralmente é assim, pô, concordo, é isso aí mesmo. Teve uma até que eu não vou lembrar quem é aqui, eu fixei lá, mas aqui não tá aparecendo, que falou assim, cara, eu falei mais de 100 vezes com meu marido, com meu noivo, né, o que eu queria como pedido de casamento. E aí ele fez exatamente o que eu pedi. E foi perfeito. Assim, caramba, o cara se esforçou para fazer o que ela pediu? Não pode, está errado. Isso é impossível de acontecer, porque homens não fazem isso, homens só querem ser escrotos o máximo possível, blá, blá. Entende, sim, o que eu tô falando? Então, eu vou ler alguns comentários aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas é claro, né, aquele pessoal que tem uma ideia meio, sei lá, meio diferente do cristianismo, né, umas coisas meio alternativas e tal, vão ficar inventando um monte de pataquada para ficar defendendo ideologia e tal. Antes de seguir com o conteúdo, eu queria te fazer um convite muito importante. No dia 11 de janeiro, no meu perfil no Instagram, o link está aqui na descrição, eu vou fazer uma aula magna sobre maturidade para homens casados e com filhos. O evento se chama O Fim da Imaturidade, Acorde para a Vida Enquanto é Tempo. Para você não ter que ficar batendo boca com esse bando de neandertais por aí, você entender alguns pontos chaves de como nós, homens, conseguimos escalar no nível de maturidade da forma correta, de uma forma que você vai conseguir demonstrar para sua esposa e demonstrar para os seus filhos que você é um homem de verdade. Então coloca na agenda, no dia 11 de janeiro, às 9 horas da noite, lá no meu perfil no Instagram. Eu espero você. Vamos seguir com o conteúdo. Olha só esse comentário aqui. No final do vídeo, o cara fala assim, cara, que porque entender as entrelinhas do que vocês falam tá muito além das nossas capacidades. Ele estava querendo dizer isso no geral, né? O comentário assim, ó. Não está além da capacidade de vocês, não, tá? Porque quando é para esconder uma amante... tem a ver, velho. Quando é para esconder uma amante, vocês são bem espertos e criativos. Quando é para fazer coisa errada, são bem atentos e determinados, né? Mas quando é para agradar a esposa em casa, daí são inúteis. Está além da sua capacidade. Vá se lascar. Esse é um comentário. Qual é a relação disso aqui com o vídeo? Zero. Achei aqui, ó. Isabela Sartori R. Sartori... alguma coisa assim. Eu não consigo ver porque é o nome é o arroba, né? Então eu não sei exatamente qual é o nome, o que é o sobrenome, se é Sartori ou se é Salsa.
Por exemplo, falei pro meu noivo 100 vezes o que eu queria de pedido de casamento ideal. Ele fez exatamente do jeito que eu queria. Melhor escolha da minha vida. Mais o que? Vamos achar mais comentários aqui, porque um caboclo aqui falando assim, ai, meu marido não adivinha o que eu quero. Não alisou a bola de cristal. Próxima pergunta. Aí tem uns aqui, me poupe, não sei o quê. Aí tem um falando assim, não, ele não é incrível. Porque a moça fala, meu marido é incrível e tal, mas eu gostaria que ele, né, fizesse umas coisinhas diferentes. Não, seu marido não é incrível. Essa pessoa que conhece o marido da mulher lá, melhor do que ela, pelo jeito, né? Aí eu dizia, que péssimo conselho. Deixa eu abrir aqui, tá demorando para abrir, porque... Aqui, ó, gente, homens héteros são iguais no mundo e mulheres também. Então, o homem funciona diferente de mulher. Quando os dois entenderem isso e conversarem, tudo se encaixa. É isso, né? Não é difícil entender isso, cara. Aqui, ó, tudo mentira. Para pessoas que se gostam mesmo, fazem de tudo. Se seu marido é assim, ele não gosta tanto assim de você. Fatos. Aí, o que eu respondi foi o seguinte, olha, faz sentido o que você falou, realmente, né? O ideal é que as pessoas se esforcem, mas tem gente que tem mais dificuldade mesmo. Tem gente que tem mais dificuldade na hora de fazer aquilo, de tentar entender e fazer o melhor para o outro. Isso é difícil mesmo, não é uma coisa trivial, cara. É contra a nossa natureza, e nossa, seres humanos, não só homens, né? É contra a natureza feminina também, entender certas coisas. A natureza delas joga para um certo lugar, e a nossa natureza joga para um outro lugar. É difícil, não é simples. Mas tem algumas pessoas que conseguem fazer e tem outras que tentam, mas não conseguem. É por isso que o casamento ele tem uma prerrogativa de ser para sempre, né? Porque a ideia é que os dois estejam tentando sempre rumo a uma espécie de perfeição que obviamente nunca vai alcançar, né? Mas a ideia do casamento ser para sempre é por isso, né? Para que as pessoas tenham tempo de se desenvolver. Aí uma outra aqui que eu nem vou ler isso aqui porque aqui, ó. Mas quando o cara tá afim, ele move mundos, né? Depois ele se cansa e não se importa mais. Bom, então eu acho que você devia, né, de repente, né, quem sabe, tentar selecionar melhor os caras, né? Porque tem a imensa maioria, não sei se é um segredo muito grande aqui. A imensa maioria das pessoas, sejam homens ou mulheres, são, né, merda mesmo. A maioria das pessoas é meio merda. Cabe a gente tentar encontrar uma pessoa que esteja dentro da categoria não merda, né? Porque se eu escolho uma pessoa merda para estar do meu lado, o que vai acontecer? Vai dar merda, obviamente, né? Um outro aqui perguntou se é uma propaganda ao lesbianismo. O pessoal falando que não, porque é homem, não sei o que. Então, casa com a mulher, então, né? Outro aqui, ó. Não está além da capacidade de vocês, homens, não. Porque quando é para esconder... não, isso aqui já falei. É que vamos falando aqui, ó, entendo ela e entendi ele. Cansativo esse discurso antropológico para defender a falta de atitude dos homens. Cara, olha só. Deixa eu acender aqui que eu acho que é melhor. Existem, obviamente, homens que não têm... O que ela chama de atitude é tipo tomar a frente, né? Existem, obviamente, homens que têm esse problema de tomar atitude, tomar a frente. Mas esse negócio de tomar a frente, muitas vezes, é o erro do cara mesmo. Dele não saber fazer isso. E aí, é óbvio que ele tem um defeito, né? Enquanto defeito, ele precisa ser trabalhado. Mas ele não vai conseguir trabalhar esse defeito sem ajuda, né? Inclusive é isso que o cara fala no vídeo. Fala, se você entender a perspectiva dele, vai ficar mais fácil dele resolver para você o que você está querendo. E o oposto também vale. Ninguém está falando que o oposto não vale, né? Aqui uma menina comentando que as mulheres acham que os homens têm uma bola mágica. Ai, gente, mentira. Falta de vontade mesmo. Coisa feia tá justificando a atitude de homens sem ação. Uma aula de antropologia, colocaram aqui. O que mais me impressiona é que um relacionamento são sempre as mulheres que têm que aceitar as características dos homens. Temos que dar espaço e respeitar, mas e a gente? Olha, de novo, é um caso específico e concreto de um vídeo
falando isso. Porque a origem do assunto foi uma mãe querendo, né, se interessando por ensinar masculinidade para o filho. Foi por isso que esse vídeo apareceu. Não postei isso e falei assim, a gente, ó, é isso aqui, ó, isso aqui tem que ser sempre assim, foda-se. Não é isso. Achei ridículo isso. O cara tá justificando a falta de romantismo do marido. Pelo amor de Deus. Se eu, para receber um abraço do meu namorado, tiver que pedir, eu desisto do namoro e nem caso. Eu acho que é muito justo você fazer isso. Você poupa esse cara de estar na companhia de uma pessoa preguiçosa igual você, né? Eu acho isso. Mas tem mais alguns aqui, peraí que eu vou... Tem mais alguns aqui que são muito bons. É porque eu tinha alguns fixados, cara, mas aí o caralho... O Instagram, ele não me deixou ver aqui no... Ele está descrevendo a realidade. Não adianta subverter a realidade, só vai gerar confusões e problemas. Cada um tem seu jeito de pensar e vem com o DNA. E a ideia é que no casamento as pessoas vão convergindo para o mesmo ponto. Os dois fazendo... Cara, ouve o podcast de ontem. Ouve o episódio sobre como demonstrar o amor. Tá tudo lá, cara. Ao sair com os amigos, outros homens têm a mesma falta de raciocínio, chega a ser demência tal comportamento. É que outros homens não ficam insistindo pra gente adivinhar as coisas que estão pensando, né? Eles chegam... É aquela história, não sei se vocês já viram um meme antigo de um meme antigo de como homens se encontram na rua e como as mulheres se encontram na rua. É um quadrinho antigo isso. Na época do Orkut, talvez. As mulheres se encontram na rua e falam assim, nossa, amiga, nossa, você tá linda, parabéns, sua bolsa é incrível, seu cabelo tá lindo e tal. Nossa, legal. Aí ela sai e uma vira assim, amiga, você também... Aí quando ela sai, nossa, que vagabunda, tá feia pra cacete. Né? e o encontro masculino. Fala, filha da porra, caralho, você tá gordo, hein, bicho? Porra, você é um arrombado mesmo. Você... Caralho, que escroto que você tá. Porra, pelo amor de Deus. Você também. Né? Não sei o que, se xinga pra caralho. Aí saem falando do outro assim, pô, cara maneiro, né? Cara legal e tal. Cara, são linguagens diferentes, entende? Assim que... Aí teve um cara aqui... Desculpa esfarrapada dos homens para... Foi um cara falando, tá? Desculpa esfarrapada dos homens para não ter proatividade e reciprocidade em uma relação. Aí eu respondi para ele, falei, pronto, agora, depois desse seu comentário, é só esperar vir a buceta. Esse cara tá puxando sardinha, né, velho? Tá falando, tipo, esses lugares incomuns só para parecer legal, assim, publicamente. Eu falei, pronto, agora é só aguardar a buceta. Nossa, que palavreado chulo, hein? Se doeu e tal, eu falei, desculpe o palavreado. Então é só esperar a vagina, tá? Aí ficou por isso mesmo. Teve uma que falou assim, resumindo, a mulher pede o conselho, mas quando recebe, discorda e reclama de tudo que foi dito. Se não tem maturidade para ouvir a resposta, não pergunte. Na verdade, a mulher do vídeo, ela ouviu, assim, você vê quando ela tá reganhando a sobrancelha, assim, ela tá tipo... Tem um conhecimento novo se abrindo na frente dela. Essa expressão dela é muito clara de que ela está tendo uma abertura para algo que ela não sabia. Ela está se espantando com o que o cara está falando. No final, quando o cara começa a falar, ela faz isso. Ó. Tipo, o cara realmente pegou algo que era desconhecido dela, entregou para ela. Falou, olha, tem essa solução aqui. Ó. Que tal você tentar? Né? Aí tem um outro texto enorme aqui que eu respondi também um monte de coisa, né? Aí o outro fala, não, absurdo, não é inerente do homem ser dessa forma, é social. Essas teorias que tudo é ensinado, né? Você não tem nada intrínseco, não existe nada biológico, nada intrínseco masculinamente falando, né? É tudo ensinado. Então que a gente tem um exército de pequenos homenzinhos sendo ensinados a ser escrotos, escondidos em bunkers por aí pela sociedade, e aí conforme eles vão ficar chegando à adolescência, a gente vai soltando esses mini machinhos escrotos, e aí a gente vai construindo o patriarcado baseado em ideias de dominação que a gente tira
né? E a gente vai construindo isso desde a infância, né? Existe essa ideia. Faz o menor sentido. Aí tem uma aqui falando, ó, vejo muitas mulheres discordando, mas eu, como uma pessoa com um perfil muito parecido com esse aqui, vou enfatizar. Clareza, pessoal. Não adianta reclamar de não ser feito se não foi pedido. Porra! Entendeu? A maioria dos homens não vê a necessidade de muitas coisas que as mulheres veem. A maioria dos homens não são românticozinhos para te mimar sempre. Se você não pedir para jantar fora, ou fazer que seja rotina, uma vez por mês, jantar fora, ele não vê a necessidade e não fará sozinho. Ah, mas quando ele quer, ele move mundos. Exato, porque quem quer algo tem que fazer o que é preciso. Né? E assim, geralmente, o que essa menina falou aqui é muito certo. Geralmente o cara que é muito sensívelzão, muito compreensivão, muito desconstruidex, né? O cara que é o cara que tá sempre... É o meio feminista, né? Geralmente esse cara, quando a coisa pega, quando precisa de um homem do lado, um homem no sentido de proteção e de batalha, e de busca, e de enfrentar coisas sérias, porque isso aqui é babaquice, tá? Isso aqui é o dia a dia que a gente precisa ajustar na intimidade. Isso aqui é babaquice, a gente consegue ajustar isso aqui com 3 minutos de conversa, tá? Mas quando é alguma coisa séria mesmo, tem um cara invadindo a sua casa e o cara vai te estuprar, o cara vai dizer... Quando tem uma coisa realmente grave acontecendo, esse cara desconstruidão costuma não servir para nada, tá? Ele é o cara que vai ser muito legal, né, na hora de te levar para um restaurante vegano desconstruído lá no meio do mato, do não sei o que, vai fumar maconha na cachoeira e tudo mais. Na hora que tem uma exigência masculina real, um perigo real na sua porta, né, ou na porta dos filhos, esse cara costuma não resolver isso. Eu convido vocês a procurar lá no YouTube um vídeo de uma invasão na casa que teve do Leon e da Nilce, né? O Leon e a Nilce são um casal meio progressista, famoso na internet, produzir conteúdo há muito tempo, que tem uma cena onde, sei lá, acho que invade um urso lá na casa, acho que eles moram no Canadá, e entra um urso na casa deles, ou um assaltante, sei lá o que acontece, tem um perigo lá, vendo. O que ele faz? Ele bota a mulher na frente. Ele bota a mulher dele na frente e ele fica escondido atrás dela. Então, assim, na iminência de um perigo real, esse cara que vocês estão querendo, ele não vai resolver, tá? Ele não vai, porque são habilidades opostas. Ou você tem um cara que consegue resolver coisas, e aí ele se esforça para se adaptar para ser aquele cara mais carinhoso dentro de casa, ou ele é o carinhosão da festa, ele é o cara todo desconstruidão e tal, e aí na hora que precisar ele não vai tirar potência masculina do nada. Ele não tem isso, não adianta querer. Então, é uma escolha, né? Enfim, tem um monte de comentário aqui. Eu acho que agora começa a se repetir, né, os comentários. Então, eu tô passando aqui para ver. Ah, tem um cara aqui, ó, um Instagram que chama Teclas Pretas, que é um cara que me pareceu muito honesto na hora de questionar. Só, por que as mulheres exigem um homem que saiba ler pensamentos? Nunca estão satisfeitas? O melhor de um homem nunca será o suficiente? E aí eu coloquei para ele aqui, né? Eu coloquei e falei, cara, mas é assim mesmo. As mulheres vão querer coisas que estão fora da nossa alçada muitas vezes. Mas essa é a beleza da coisa, eu comentei isso aqui. A gente demonstra mais boa vontade para tentar ler pensamentos e elas demonstram mais boa vontade tentando explicar mais literalmente as coisas. Com o tempo, dá para chegar no meio termo legal e todo mundo ser feliz, caso haja maturidade dos dois. Isso é o que eu acho, é o que eu estou respondendo aqui. E aí, depois as mulheres vieram para cima dele, começaram a falar um monte de merda aqui e tal. E aí ele falando assim, por que o homem não pode exigir nada, porém a mulher pode exigir tudo? Já se perguntou isso, respondendo para uma outra menina. Então, assim, é uma discussão que, sabe... Ah, e tem uma aqui que é muito legal. No trabalho, o homem é criativo, pinta o set, faz e acontece. E em casa não faz o mesmo. Por quê? Porque ele não se importa. Ele está deduzindo que nenhum homem se importa. A mulher não é prioridade. Se fosse, ele teria o mesmo empenho, criatividade e atenção que tem no trabalho.
ou com qualquer coisa que ele se importe. Infelizmente, 99% das mulheres em um relacionamento hétero aceitam homens que são verdadeiros sacos de bosta na sala, que a única função é feder. Espero que cada vez mais cada uma seja capaz de acordar. Esse comentário deu um monte de resposta e eu aqui vou ler basicamente o que eu respondi. Entendo o seu ponto, mas entenda que as habilidades para ser bem-sucedido no trabalho são muito diferentes das habilidades para ser um bom marido. Entende? Você consegue entender isso baseado em tudo que eu falei desde o começo da live? Dá para entender isso aqui agora? Dá para Aí eu completo. Quanto aos sacos de bosta, eu concordo 100%. Nenhuma mulher deve se contentar com isso. Mas não é disso que o vídeo trata. Ela inclusive diz que ele é um bom homem no vídeo. Então, cara, eu acho que assim, eu não vou responder mais aqui, não tem condição. Não é porque eu não queira, tá? Eu tô achando isso muito interessante, tem um monte de ponto de vista, apesar de ter as histéricas, né? Tem um monte de ponto de vista legal ali, um monte de questionamento legal, que daria pra gente gerar bastante conteúdo, daria pra trazer muita coisa. Só que, não, infelizmente, não dá, cara, tá? A coisa saiu realmente do controle. Eu vou sair dessa live aqui, tem 1 hora que eu tô sem olhar os comentários. Eu vou sair dessa live e vai ter, tipo, 50 comentários. E infelizmente, não tem como, tá? Eu vou abandonar a conversa lá e eu vou indicar essa live aqui pra quem tiver alguma dúvida, né? Porque realmente não tem a menor condição, né? Tem um monte falando assim, me poupe, não sei o que, não tem nem o que responder a isso, né? Enfim, se tiver mais alguma dúvida, se tiver alguma coisa que eu possa acrescentar nessa conversa, nesse debate, me chama aqui, vamos conversar, vamos fazer uma live aqui. Se tiver alguma dessas meninas aqui que estão discordando de mim e que tem algum argumento para colocar, vamos fazer uma live, cara, vamos bater um papo aqui publicamente, expõe seu ponto, eu exponho o ponto. Provavelmente a gente, né, vai concordar em algumas coisas, vai discordar em outras, mas a coisa quando é conversada, né, quando a coisa é feita com o cérebro, ao invés de fazer com o fígado, ela funciona melhor, né, inclusive no casamento, né, não só no casamento, mas com os filhos, com o trabalho, com tudo que você for fazer. E eu gostaria muito que essa fosse a conduta, né, de todo mundo, de homens e mulheres, né? Então, o recado que eu queria dar era esse. Eu espero que tenha sido muito útil, né, para explicar algumas coisas. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou curtir meu Natal, vou lá assistir filme com a minha esposa, a gente estava vendo Esqueceram de Mim, né? A tradição aqui em casa, já daqui a pouco a gente vai ver com os meninos também e tal. Então é isso aí. Eu espero que tenha ficado claro. Inclusive eu coloquei vários posts, porque tem essa prerrogativa. Não, vocês homens se defendem. Aí eu coloquei nos stories vários posts do meu feed que estão ali. É só rolar para baixo que você vai ver o meu ponto de vista em várias coisas. Um monte de post ali chamando a atenção dos homens para que eles virem homens. Para que eles assumam responsabilidade, para que eles deem mais atenção, para que eles sejam mais presentes, para que eles sejam mais atentos, que isso é importante, porque a gente não consegue ser um bom marido sem isso, que a gente não consegue ser um bom pai sem isso, a gente não consegue fazer porra nenhuma sem isso, sem considerar o lado do outro e sem se esforçar para ir contra o nosso instinto natural, que é, obviamente, ficar quieto e não fazer nada, né? O instinto natural de qualquer ser humano é a inércia, né? Então, é isso aí que eu acho que é o grande recado disso aqui, né? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima viralização e até a próxima treta gigante que eu tiver que esclarecer.